Quer descobrir quais são os 10 top podcasts de empreendedorismo e marketing digital que eu recomendo hoje, em julho de 2016? Vem comigo que eu vou te mostrar. Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira. Eu estava aqui ouvindo alguns podcasts e resolvi gravar esse vídeo para você, dando algumas dicas de quais são os podcasts que eu assino e recomendo. Antes de te falar quais são os 10 podcasts que eu vou trazer para você aqui hoje, eu queria te falar da importância de ouvir podcasts. Podcast, você consegue consumir um conteúdo de extrema qualidade sobre várias áreas diferentes e você consegue fazer isso enquanto faz uma outra atividade. Então você pode estar dirigindo, pode estar andando de ônibus, pode estar lavando prato, lavando roupa, caminhando com o cachorro, enfim, correndo, academia. Você pode estar fazendo qualquer atividade. Enquanto você faz essa atividade, você está aproveitando o seu tempo para consumir conteúdo de qualidade, se desenvolver pessoalmente e aprender cada vez mais. E eu, sempre que posso, eu ouço podcasts. Quando estou no trânsito, quando estou, às vezes, escovando os dentes, tomando banho, almoçando, eu aproveito para estar ali ouvindo e me atualizando. E eu vou compartilhar aqui com você agora os 10 podcasts que, para mim, são mais interessantes para quem trabalha com empreendedorismo e marketing digital. Bruno Ávila nos seus ouvidos. Eu não sei se você conhece o Bruno. Bruno é um cara bem antigo no internet marketing. Na verdade, ele tem cursos online desde a época que a gente não se falava em infoprodutos, não se falava tão forte em marketing de afiliados. O Bruno já tem alguns treinamentos e o Bruno trabalha muito com comunicação, marketing e web design. E no podcast dele, ele passa a visão dele sobre esse mundo do empreendedorismo digital e é um podcast que vale muito a pena assinar. Mind Drops. Esse é o podcast do Chico Montenegro, do Olho Fora da Caixa. Nesse podcast, o Chico entrevista várias pessoas e eu gosto muito porque ele tenta extrair da história do cara quais são os detalhes, o que é que fez a diferença na vida daquelas pessoas para que elas se tornassem empreendedores de destaque dentro das suas áreas. Ele pega pessoas que trabalham com cursos online, empreendedores digitais, pessoas que trabalham com startups e assim por diante, e sempre que eu posso, eu ouço os episódios do Chico. Mente Empreendedora. Esse é o podcast do Gustavo Oliveira, o meu amigo Gus, que é parceiro lá do Mastermind Legacy. O Gus, ele dá vários insights, várias sacadas sobre como você pode ser um empreendedor, como você pode melhorar seu desempenho, sua produtividade, e são episódios bem curtinhos, ali 3, 4, 5 minutos, que você ouve bastante rápido e são dicas práticas para já colocar dentro da sua vida. Sacadas de Empreendedor com Érico Rocha. Esse aí, a gente não tem nem o que falar, né? Érico, hoje, ele é o empreendedor digital de maior destaque no Brasil e ele compartilha no Sacadas de Empreendedor insights, sacadas diárias sobre marketing na internet, sobre negócios online e sobre empreendedorismo. Ele produz vídeos que vão para o YouTube e ele extrai o áudio desses vídeos e compartilha no podcast dele. Inclusive, o podcast do Érico, ele está o tempo todo entre os 10, acho que até entre os 5 podcasts mais vistos da iTunes. Recomendo bastante que você acompanhe. Guncast. Esse aí é o podcast do Murilo Gun, o famoso Hard Work Papai, e é um podcast que eu recomendo bastante. Apesar dele não ser específico sobre marketing digital, Murilo fala sobre empreendedorismo e sobre criatividade, que é um tema bastante interessante, que agrega bastante para a vida de nós empreendedores. Inclusive, o Murilo tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que eu fiz o curso, realmente abre bastante a mente, e no podcast dele, ele compartilha vários insights, várias sacadas, coisas que acontecem com ele no dia a dia, e mostra um lado diferente dessas coisas, mostra um lado mais criativo e como você pode ver oportunidades de negócios nessas coisas do dia a dia. PortoCast, esse é o podcast da Camila Porto, uma grande referência em Facebook hoje no Brasil. A Camila tem feito um trabalho muito legal, tanto no seu blog como também no seu podcast, compartilhando várias dicas, várias técnicas, várias estratégias, não apenas de Facebook, porém de marketing digital como um todo. Recomendo também que você assine e acompanhe o trabalho da Camila no PortoCast. Resumo Cast. Esse podcast é um podcast incrível, feito pelo Gustavo Carriconde e pelo João Cristofolini. Em cada episódio, eles fazem um resumo de um livro de empreendedorismo ou de negócios. E é muito legal porque eles passam uma visão geral do livro
e que você pode extrair os principais ensinamentos sem necessariamente ter que ler o livro inteiro. Inclusive, eu ocasionalmente ouço um episódio do Resumo Cast e quando é um livro muito interessante que eu quero detalhar mais, eu vou lá, compro o livro baseado no resumo que eles fizeram. Recomendo muito se você gosta de leitura. GVCast, esse é o podcast do Geração de Valor do Flávio Augusto, que também a gente não tem nem o que falar. O Flávio tem feito um trabalho incrível na internet brasileira, produzindo conteúdo sobre empreendedorismo, sobre você ser um protagonista. Há vários anos que ele faz isso e ele compartilha vários conteúdos relevantes, muitas entrevistas, muitos bate-papos no GVCast. É um podcast semanal, tem uma duração um pouco mais longa, cada episódio aí demora 40, 50, 60 minutos, mas realmente vale muito a pena separar um horáriozinho ali, de repente no seu sábado, no seu domingo, para pegar as entrevistas do Flávio. The Smart Passive Income Podcast. Esse é o podcast do Pat Flynn, que é um cara que tem um trabalho bem interessante na internet. O Pat, ele fala sobre renda passiva, geração de renda na internet sem que você precise estar ali trabalhando para gerar aquela renda. Não que você não vá trabalhar, mas você vai construir ativos como sites, blogs, vídeos, e aqueles ativos vão ficar te gerando receita continuamente. Ele tem inclusive um blog com esse nome, Smart Passive Income, e no blog ele compartilha as estratégias dele, ele tem um resumo mensal de quanto ele ganhou e de quanto ele gastou com cada um dos negócios dele. E aí ele compartilha no podcast várias técnicas, tira dúvida das pessoas e é um podcast realmente bastante interessante que se você acompanha, consegue ouvir e entender inglês, eu recomendo muito. Por fim, eu não poderia deixar de falar do Digcast, que é o nosso podcast aqui no Diga Aí. No Digcast eu produzo conteúdo toda segunda, quarta e sexta-feira sobre empreendedorismo, negócios e marketing digital e eu produzo um conteúdo exclusivo. Tem alguns podcasters que eles aproveitam o conteúdo que estão publicando no YouTube para colocar no podcast também. Eu prefiro colocar conteúdo diferente no YouTube e no podcast, porque se você me acompanha aqui no YouTube ou no Facebook e vai assinar o podcast, você vai ter um conteúdo extra, não é um conteúdo repetido. Então, esses são os 10 podcasts que eu recomendo para você. Se você gostou das dicas, dá um joinha. E eu queria também ouvir ou ler, o seu comentário. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual desses podcasts você já conhecia e se você tem algumas dicas de outros podcasts que eu não coloquei na lista. Eu pretendo, inclusive, futuramente gravar um outro vídeo como esse, atualizando a minha lista com os podcasts que eu estiver ouvindo em outro momento. Eu sou Felipe Pereira, um grande abraço e até amanhã.